dor enfacada na coluna, dor no peito. Na coluna lombar, entre a coluna dorsal e lombar, uma úlcera do duodeno que perfure no pâncreas pode dar dor na coluna. Uma pedra no rim, um cálculo renal, pode dar dor na coluna. Veja, uma coisa fisiológica. Uma mulher que está ovulando, ou aquelas mulheres de útero voltado para trás, podem ter dor na coluna na ovulação ou na pré-menstruação. Então, a tensão pré-menstrual pode dar dor na coluna. Então, veja, as situações são múltiplas e é importante a feitura do diagnóstico diferencial. Aí que está, deve ser muito difícil fazer um diagnóstico de dor. Isso depende do tempo. Então, veja, o diagnóstico é feito, obviamente, por uma história muito bem feita, tirando todos os antecedentes, detalhando a dor, porque a dor tem sede, intensidade, caráter, irradiação, fatores de melhora, fatores de piora e fatores que acompanham. Então, o médico precisa ter conhecimento e tirar o tipo de dor. Então, veja... Isso para um médico pago e tudo? Não, deve ser o médico do INPS também. Eu sou frontalmente contra a distinção entre o médico pago e o médico não pago. A saúde é um direito inerente ao ser humano. Eu sempre digo o seguinte, o maior valor da humanidade é a vida. O maior valor da vida é a saúde. Nós médicos temos o privilégio em cuidar do maior valor da vida, que é a saúde. Esta não tem diferença social, não tem diferença de cor, não tem diferença de raça. É um direito que todo ser humano tem. Então, para mim, não existe categorias de pacientes. Nós somos um só. As doenças, muitas delas, entre 30% e 40%, têm uma origem psicossomática. Isso se aplica também às doenças da coluna? Sim, isto se aplica também às doenças da coluna. Nas doenças da coluna, nós temos o psicossomático desencadeando doença reumática. Eu citei aqui a artrite reumatoide juvenil, que pode acometer o pescoço, como doença orgânica. Mas as principais são as fibromialgias, conhecidas por fibrosites e as dores miofaciais. Quantos de nós não conhecemos o fato que alguém diz assim, olha, quando eu fico tenso, quando eu fico nervoso, puxa, eu fico com o pescoço duro, me dá torcicolo, eu tenho dor de cabeça, eu não durmo direito à noite. Isso são as fibromialgias, que podem dar dor na coluna, cervical, dorsal e lombar, como dor nas articulações periféricas. Isso faz parte das doenças de amplificação dolorosa. A pessoa sente, ela tem a percepção de uma dor maior do que a realidade. Mas quando ela tem, ela é percepcional. Ela sente e dói, é uma tortura. Sabe, eu digo, é um pau de arara. A pessoa dorme mal, acorda cansado, tem formigamento no corpo, pode ter tensão pré-menstrual, formigamento nas mãos, ela tem enxaquecas, ela pode ranger os dentes, ela tem trisma, ela acorda várias vezes à noite, ela piora no frio, piora no tempo úmido. Veja, é um sofrimento. E quando essas doenças são reconhecidas, elas têm tratamento. A pessoa pode ser ajudada. Nesses casos, sim, que os pacientes se beneficiam de massagem, de acupuntura. Nesses casos, sim. E quiropatia? Fala-se muito de quiropatia. Bom, colocar a coluna no lugar. Colocar a coluna no lugar é uma asneira. Porque uma vez que ela está torta, ela está torta. A quiropratia é útil, sim. E é útil todas as situações em que favorecem a correção da postura. Veja, alguém que tem uma escoliose constituída, um desvio constituído, ou um disco lesado crônico, é claro que aquele que vai dizer, que vai botar para o lugar, ou é no mínimo desonesto, ou ele é incompetente, ou
pense o que vocês quiserem. É óbvio que esses métodos corrigem postura. Como eu disse, é importante corrigir postura. Então, a quiropratia tem o seu papel no tratamento da coluna. Claro que não naquelas situações que precisa de médico, como infecções, como eu disse, uma fratura por osteoporose, que dói a coluna, as metástases, as doenças inflamatórias, veja, doenças do sangue, a gente sabe que mielomas é um câncer do sangue, pode começar por dor nas costas. Então, é claro que se o quiroprático se botar a fazer quiropraxia nesses casos, eu não sei se ele gostaria que fizesse sua mãe. Então, veja, é importante definir qual é o papel de cada profissional na área da saúde. Então, a quiropraxia, eu respeito os quiropráticos e tem a sua indicação e o seu papel. E eles são muito úteis. Em determinadas situações. Em determinadas situações. Isto vale, por exemplo, para o que está muito em moda hoje, que é a reabilitação postural global, o RPG. O RPG não é a panaceia que se fala para todos os casos. O próprio nome diz, reabilitação postural. Ela corrige postura. Então não adianta pegar uma velhinha, uma senhora de idade, de 68 anos, e querer colocar em RPG, porque já existem lesões constituídas. Então ela também tem as suas indicações. Agora, ela não é a panaceia, como alguns pensam, para corrigir alterações menstruais, alterações da vista, e isto eu já vi escrito. Então, ela não é a panaceia. É um método muito divulgado, difundido. Eu mesmo indico RPG naqueles casos que tem indicação. Então, é um método importante para a correção de postura. O senhor mencionou aí um tema importante, que é a questão da osteoporose. De que forma a osteoporose também tem a ver com dor de coluna? Bom, veja, e eu sempre cito que existem duas doenças traiçoeiras na humanidade, porque quando elas se manifestam já fizeram um estrago, que é a osteoporose e a hipertensão arterial, ou pressão alta. A osteoporose só dá dor na coluna quando já existe uma microfratura, uma fratura. Nós temos que lembrar que o osso tem um aspecto de uma renda portuguesa, ou de uma roda de uma carroça antiga. Se um dos aros da roda quebrar, ou de bicicleta, já existe dor. Então, a osteoporose, quando não tem uma microfratura, não dói. Agora, é importante dizer que a osteoporose é prevenida. E nós podemos prever, pela prevenção, hoje nós conhecemos quais são os fatores de risco para a osteoporose. Então, aquelas mulheres esguias, loirinhas, magrinhas, que não têm filhos, que fumam muito, sedentárias, que tomam boletas, remedinhos para emagrecer, que não fazem exercícios, essas serão candidatas a osteoporose.